quem não me conhece, meu nome é Guiomar, e eu sou da Religare e estudante de Cabala já há alguns anos. E eu vou passar aqui, né? Agora nós vamos ter aí vários vídeos, né? Falando sobre os 72 nomes de Deus. Eu já fiz algumas lives dentro do Instagram, falando até o número 20, né? Ao vivo. Mas eu senti que era bom a gente deixar registrado, né? Até mesmo no YouTube, vídeos talvez um pouco menores, para que a gente pudesse automaticamente, que as pessoas olhassem um a um, caso tenham vontade, né? Caso queiram uma coisa mais rápida. E também no YouTube a gente consegue com mais facilidade transmitir pelo WhatsApp e facilita um pouco mais a transmissão, né? Desse material. Então, vamos lá, gente. Nós vamos falar sobre os 72 nomes de Deus e eu vou dar uma introdução. Então, hoje vai ser basicamente somente uma introdução. Esse vídeo, o objetivo dele é esse, para que a gente possa, aí sim, dar andamento a partir do próximo vídeo. Cada vídeo ele vai estar nomeado com esse nome de Deus. Então, um exemplo, né? O primeiro nome de Deus vai estar lá escrito, conversando com Deus, por exemplo. Ou de cura, né? Número tal de cura, número 5, cura. E aí vocês vão estar podendo olhar para tudo isso e se identificar e assim usufruir dessas energias, né? O que é exatamente os 72 nomes de Deus? Para isso, nós vamos ter que voltar um pouquinho. Então, vamos voltar lá na Cabala, no que a Cabala fala sobre o processo de criação dessa nossa realidade, do mundo, do universo, né? A Cabala fala uma coisa muito interessante, que é, nós éramos o todo, nós estávamos dentro do todo. Né? Tanto que todo mundo fala que nós somos imagem e semelhança do Criador exatamente por conta disso. Então, nós estávamos todos no todo. Então, o todo, ele dava automaticamente, ele compartilhava conosco o tempo integral, tudo que era ele, que é o tudo, que é o todo, e a gente só recebia. E aí, o que acontece? Num dado momento, nós começamos a querer receber para compartilhar. Porque na Cabala fala que existe o receber e o receber para compartilhar. Nós só recebíamos. E aí a gente não quis somente só receber, quis merecer para receber. E também merecer para receber e compartilhar. Então, esse ato de compartilhar era só do todo, do Criador. Nós não tínhamos esse ato, até porque nós não tínhamos para quem compartilhar, porque nós éramos parte do todo. Certo? Então, só o todo tinha que compartilhar conosco. Nós íamos compartilhar com o próprio todo, o todo já tinha tudo. Já tem tudo. Então, não tem o que ser compartilhado com o todo. Então, o que acontece? E aí nós pedimos para aprender a merecer para compartilhar, para receber, desculpa, que chama-se o pão da vergonha, dentro da Cabala, e também podermos compartilhar. Para que isso aconteça, nós temos que estar numa outra situação, numa outra realidade, num lugar onde a gente pudesse vivenciar as experiências, para que a gente pudesse, através dessas experiências, merecer para receber e aprender a compartilhar. Então, o que o Criador fez? Primeiro, nós criamos um processo de restrição e dissemos para o Criador, não queremos mais receber luz. O que é o receber lá, né? É a luz infinita, é tudo, é a plenitude total. Por isso é que nós temos inclusive, essa sensação de que nós já vivemos essa plenitude. Por isso é que a gente busca o tempo todo dentro dessa realidade a felicidade infinita, a felicidade geral, aquela felicidade plena, completa, onde tudo está integrado. Exatamente porque nós tínhamos isso lá antes desse universo ser criado, antes desse mundo ser produzido, né? Antes da gente estar aqui nessa realidade.
Então, como a gente já tinha isso, e agora nós não temos mais, porque nós pedimos para criar essa experiência, então, nesse momento, a gente tem a lembrança de que existe algo muito maior, que existe essa felicidade sem fim, existe tudo isso. E aí nós pedimos, então, para o Criador, não quero mais receber, eu quero merecer para receber. Então, eu vou criar um processo de restrição, não querendo mais receber. A luz. Né? Receber o quê? Né? A luz. Que é exatamente aquilo que a gente recebia o tempo todo. Plenitude, a felicidade sem fim. E aí o Criador, nesse momento, criou, e aonde surgiu o Big Bang, né? Teve uma explosão, né? Aonde se criou esse vácuo, essa escuridão junto, né? Aquele ponto, aonde houve essa explosão e aonde se originou todo o nosso universo. E a partir daí, nós viemos para esse mundo, né? Nós fomos vindo para esse mundo para aprender a merecer para receber e compartilhar. Por isso foi criado esse mundo dual. Como é que você pode fazer algo nesse sentido de merecer para receber, se você não tem a dualidade? Porque não tem o que ser merecido dentro da unidade, concorda? Então, se eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso, eu já estou recebendo automaticamente. Quando você entra dentro da dualidade, que é exatamente o que aconteceu nesse processo, aí sim, você tem opções através do livre-arbítrio de fazer as suas escolhas entre querer receber somente para si ou querer receber para compartilhar. Que é exatamente o propósito que está ligado à luz. Merecer para receber e compartilhar. Então, o que acontece nesse exato momento? Criou-se a dualidade, e aí, a partir daí, criou-se as experiências. Porque, a partir daí, nós podemos decidir o que nós queremos. Então, isso eu não quero, isso eu quero. E aí, baseado nas nossas escolhas, nós vivenciamos essas experiências dentro dessa realidade dual, que está ligado aos processos do ego, e aí vai. Então, por isso que a gente foi criando esses egos, criando tudo isso, e foi esquecendo da nossa origem, esquecendo de onde nós somos, da onde viemos, quem somos, né? Que é o eu sou, o ser infinito, o Criador. Então, tudo isso aconteceu há muito, muito tempo atrás, bilhões de anos atrás, né? E com tudo isso, por que eu estou comentando tudo isso? Porque nesse processo de criação dessa realidade, foi criado um mecanismo para a gente poder vivenciar as experiências aqui, que chama-se Árvore da Vida. E essa Árvore da Vida, ela tem 10 emanações, que começa na parte espiritual, no mais elevado do espiritual, e vai descendo até essa realidade. Então, a Árvore da Vida são 10 sefirot, né? A gente chama de Sefirot na Cabala. E eu tenho lá no Instagram várias coisas falando sobre isso. E eu tenho também alguns cursos que tá disponibilizado também aqui no YouTube, que falam um pouco sobre isso também. Então, nós temos as 10 sefirotes. E entre essas sefirotes, temos as letras hebraicas, que faz parte do processo criativo dessa realidade. Então, foi criado um microcosmo dentro do macrocosmo, que é exatamente essa nossa realidade. E nós também somos o microcosmo dentro desse macrocosmo, que é a árvore da vida. Aonde está tudo ali. E é para onde a gente tem que voltar, né? Nós descemos da árvore da vida, nós estamos como se a gente estivesse lá no todo, né? Bem cru, né, gente? Tem muita coisa aí que envolve, tem muitas situações que envolvem esse processo. Mas vamos bem no cru, porque o objetivo aqui é falar dos 72 nomes de Deus. Então, vamos lá, nós estamos... a primeira sefirá, chama-se Keter, que é onde é o mais elevado, o nível mais elevado espiritual, que é onde não tem dualidade, onde o acesso à luz infinita é livre, constante. É o tal da felicidade sem fim que a gente sente
lembra que já existiu, lembra que já vivenciamos, lembramos dentro de nós, mas não lembramos na mente. Só lembramos dentro do coração, tanto que buscamos. Desculpa. E aí você tem as outras sefirás. Cada vez que vai descendo, né? Então, Keter, aí você tem Kokmah, você tem Binah, você tem Reset, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod e Esod Malhut. Malhut é nossa realidade. Então, baseado nisso, né, que é o processo de criação, os 7 dias do processo de criação, junto com as letras hebraicas, são 22 letras, tá? 3 mães, 12 elementares e 7 duplas e 12 elementares. Então, aí a gente foi criado exatamente essa realidade, para que a gente pudesse vivenciar as experiências. Nós que pedimos isso. Então, o que acontece com isso, né? E como é que funciona isso? E qual é a força realmente dessas letras? Então, as letras, como fez parte da criação, ela tem toda a emanação do Criador, né? Porque tudo tem a emanação do Criador. E essas letras, elas são utilizadas, né, nas leituras da Torá, do Zohar, porque é exatamente essas leituras hebraicas, com essa força, tanto do número das letras, eu vou mostrar para vocês, do número das letras, quanto da fala sobre elas, o nome delas, a entonação do nome delas, quanto a própria imagem dessas letras, ela tem força energética. E a combinação dessas forças energéticas gera o nome de Deus. E cada uma dessas forças, como cada letra tem uma força, a soma dessas forças geram exatamente um determinado nome de Deus para uma determinada função. Então, para ser mais claro, você tem Men, Re, Shin. Men, Re, Shin. São 3 letras que vão fazer o papel do nome de Deus número 5 de cura, tá? Eu vou explicar depois como é que você chega nessa contagem para saber por que é Men, por que é Re, por que é Shin. E aí, o que acontece quando você faz essa combinação? Você traz para você a força da cura física, da cura emocional, de vários processos. Então, basicamente é isso, tá? Bem no cru, porque aí a gente vai ver na prática como é que funciona em cada um dos vídeos que vai falar sobre cada um dos nomes de Deus. Nós não vamos entrar especificamente na parte de falar sobre cada letra, porque cada letra tem uma força gigante, elas são enorme a força. Mas uma coisa muito séria, né? Muito bom, que é a gente sabe que existe essa combinação de forças que nos ajuda a vivenciar situações. São 72 nomes de Deus disponíveis para a gente, para que a gente possa utilizar. Agora, precisamos lembrar de uma outra coisa. Esses 72 nomes de Deus, eles são muito fortes, porque estão ligados às letras que estão ligadas ao nosso processo, ao processo de criação dessa realidade, deste mundo, desse universo. Então, é muito forte. E com isso, o que eu sugiro que a gente faça? Tá? Todos nós. Antes de fazer o mantra, eu falo de mantra, porque é mantrar mesmo, me, re, você entrar dentro do coração, fazer o processo de dentro do coração, e a partir daí, você começar a mantrar e entregar. A intenção é muito importante. É você confiar de que o Criador vai fazer o que precisa ser feito. E que tudo que for feito é porque era para ser assim. Então, nós temos que acreditar nisso, né? Confiar de que está tudo certo. E deixar nas mãos do Criador. Nós fizemos a nossa parte, nos interiorizamos, nos trabalhamos, fizemos o mantra dos 72 nomes de Deus e entrega. E antes desse nome de Deus, é bom a gente fazer um processo de limpeza energética.
O que é esse processo de limpeza energética? Para quem tem o reiki, pode fazer o reiki em si mesmo. Que é para poder a gente receber com mais plenitude as energias desses 72 nomes de Deus. Então, eu também vou colocar aí para vocês uma limpeza dos chakras. Então, eu vou fazer um vídeo. Esse vídeo, eu não vou estar visualmente, eu vou estar falando, né? E aí, vocês vão poder utilizar ele antes de assistir o vídeo da letra e antes de mantrar esses nomes. Na bio do Instagram, do meu Instagram, que é Religar e Autoconhecimento, tem também um aplicativo que você pode baixar no seu celular para poder você saber a pronúncia certa, saber os salmos que estão relacionados, apesar que eu vou falar, mas que os salmos que estão relacionados é um resumo pequeno sobre cada uma das letras. Tá? Então, vocês têm as letras mostrando para vocês, vocês vão ter um resuminho e vocês vão ter o salmo dentro desse aplicativo. Ele é muito bacana e ajuda vocês também a aprender a dicção. Menreshi, menreshi, menreshi. A mantrar os nomes de Deus, tá? Então, agora, eu só vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui como é a Constituição, como foi constituído esses nomes de Deus, tá? Deixa eu ver aqui, qual que é o primeiro, ó, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, o nome de Deus, ele saiu de 3 versículos, 19, 20 e 21. Então, dentro do versículo 19, vocês vão ter essas letras hebraicas, que se vocês quiserem sentir a energia desse versículo, vocês passem os olhos da direita para a esquerda, olhando cada uma das letras, vocês podem aumentar um pouquinho aqui, tá? Vamos aumentar um pouquinho para facilitar a vida de vocês, né? Olhar para essas letras, ficar observando essas letras, passar os olhos nela, passar o olho na segunda linha. Tem a tradução aqui em português, tá? O que corresponde a essas letras, o que quer dizer. E aqui tem o quê? Uma tabela. Essa tabela são essas linhas, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 colunas, né? 9 colunas. E aí, todas as letras que estão envolvidas aqui dentro desse versículo estão colocados aqui, estão dentro desse quadro. O segundo versículo é a mesma situação. Estou mostrando esses quadros porque, para montar o nome de Deus, é utilizado esses 3 versículos, 19, 20 e 21, e todas as letras que constam dentro de cada um desses versículos. Aqui o segundo versículo, que é o 20, e vocês vão fazer a mesma coisa. Passar os olhos da direita para a esquerda para sentir a energia que tem esse versículo. Aqui tem a tradução e aqui tem todas as letras que estão ligadas a esse versículo, tá? Vou mostrar o segundo quadro. Vou mostrar aqui, vou fechar aqui, vou começar de novo. Vou mostrar o segundo quadro. Aqui. O segundo quadro é a mesma situação. Vocês têm aqui, ó, o terceiro versículo. Vocês podem fazer o mesmo que eu falei, da direita para a esquerda, as leituras hebraicas, para a gente captar a energia das letras, que, como eu falei, são poderosíssimos, que fizeram parte da criação. Você tem sempre que ler da direita para a esquerda. Leia, sintam a força delas, se entreguem, deixe o coração fluir. Então, da direita para a esquerda, a tradução em português, e todas as letras que estão dentro desse terceiro versículo estão aqui. Ok? Então, o que acontece? Como é que é feita a combinação dessas letras? O primeiro nome de Deus, como é que é feito? É feito da primeira letra, da primeira linha, da primeira coluna, da primeira tabela, que é o primeiro versículo. É a primeira do primeiro versículo, a primeira do segundo versículo e a primeira do terceiro versículo.
ok? Então, essas 3 letras, vamos olhar aqui a primeira letra, ó. Aqui é um VAV, olha ela aqui, ó. E vamos lembrar dessa daqui, que é outro VAV e um RE. Então, vamos olhar lá de novo, só para a gente poder confirmar se o que eu estou falando é verdade. Ó, outro VAV e o RE. Então, é essa letra, ó, VAV, RE, vou até circular aqui. Será que a gente consegue fazer isso? Acho que consegue. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos circular, né? Vamos circular. Aqui. Ó, esse, com esse, marquem aí. VAV é o primeiro da primeira linha da primeira coluna, com o primeiro da primeira linha da primeira coluna do segundo versículo, com a mesma situação do terceiro quadro. Terceiro quadro. Exatamente igual, tá vendo? Ó? Vamos lá de novo. Opa, olha aqui. Opa, errei. Desculpa, gente. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. Vamos lá de novo. Vamos botar uma anotaçãozinha aqui. Eu não sou muito boa nessa parte. Ó. VAV. VAV, RE, VAV. Olha ele aqui, ó. E assim sucessivamente. Até terminar. E o que é feito no segundo nome? É exatamente a mesma coisa. E assim sucessivamente, tá, gente? Então, todos os nomes de Deus que foi feito está ligado a esses 3 versículos, 19, 20 e 21. E aí foi constituindo todas essas energias aqui. Ok? Então, para que vocês entendam, né, o que eu estou falando, eu trouxe essa ideia para vocês, tá? De como funcionou esse processo da criação. E qual que é, né? E o que a gente vai fazer a partir de agora? Então, vamos lá. Mostrei para vocês, falei de onde é que surgiu as letras, que faz parte do processo de criação, junto com as 10 sefirot. Falei da força delas, que é a força da escrita, a força da fala e dos números. Então, são 3 forças que estão associadas, que trazem exatamente a força de cada um dos 72 nomes de Deus. Resumidamente, é isso. Então, agora, eu convido vocês para entrar junto comigo, dentro de cada uma delas, e assim a gente fazer esse nome de Deus, e a entender o que ele representa, e utilizá-lo para os nossos autoconhecimentos, as nossas reformas, as nossas dores, que as nossas dores estão ligadas exatamente a esses processos de experiência que viemos tendo durante toda a nossa existência nessa realidade. Então, agradeço bastante, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem claro. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí, escrevam aí no YouTube, tem como vocês colocarem se gostaram, se não gostaram, o que vocês gostariam de saber mais sobre esse assunto. Coloquem tudo o que vocês querem. Aí eu vou respondendo para vocês conforme eu vou recebendo, tá bom? Espero que vocês gostem e até a próxima vez. Obrigada, gente.